Ezequiel, no capítulo 14, no versículo do 12 em diante. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvaria apenas sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das férias, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem os seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem os seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvaria nem o seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas férias e as pestes, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais? Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas, e eis que eles virão a vós outros, e verei o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo que fiz vim sobre ela. Eles vos consolarão quando virde o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo, tanto quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Deus te conhece. E você conhece Deus? Ele te conhece. Ele me conhece. Ele conhece cada um de nós que estamos aqui. Ele conhece até o que você pensa. Ele sabia quem ia ministrar a palavra hoje, ainda que nem eu mesmo sabia. Mas ele já sabia quem ia ministrar a palavra hoje. Ele sabia quais eram os louvores entoados aqui essa noite. Isso é a onisciência de Deus, porque ele me conhece, mas ele também conhece cada um que está aqui essa noite. É interessante que aqui ele fala de 3 personagens, e essas 3 personagens ele fala aqui por 3 vezes, ele repete as mesmas pessoas. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. É interessante, né? É muito interessante. Ainda o Senhor relata se estivesse esses 3 homens no meio dela. Mas aqui tem algo muito interessante que ele fala assim, ó, que se uma cidade pecar,
É o próprio Deus que vai contra ela. E muitas vezes a gente não conhece Deus, porque Ele nos conhece, mas nós só conhecemos a bondade de Deus. E a gente só conhece Deus porque assim, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é longânimo. Mas muitas vezes a gente esquece o outro lado de Deus. Que muitas vezes Deus é longânimo, mas Ele vai ali, dando chances e tempo para que as pessoas se arrependam. Para que o Senhor não venha e destrua. Porque Ele quer restaurar. Mas esse povo aqui, o coração desse povo já estava dividido. Era um povo que falava no nome de Deus, mas de Deus não tinha nada. Aí eu fiquei me perguntando, Senhor, a igreja é tua, o povo é teu. A palavra muitas vezes vem de exortação para exortar o povo de Deus. Mas de verdade, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu falei, por que, Senhor, essa palavra? Porque eu não entendi. E tem coisas que não é nem para você entender. Eu ficava me perguntando, mas por quê? E aqui ele descreve que ele vai eliminar. Ele vai eliminar. Muitas vezes, nós, como no geral, a gente vem para a igreja, a gente senta no banco da igreja, a gente ouve a pregação, muitas vezes a gente se emociona, a gente chora, mas quando a gente sai daqui, a gente faz tudo de errado. E o Senhor colocou aqui também que Ele eliminaria homens e animais. Era Ele que ia eliminar. E muitas vezes quando a gente ouve alguns homens de Deus falando assim, que Deus vai lá e faz juízo, as pessoas falam assim, mas como Deus vai fazer juízo? Porque muitas vezes a gente acha que Deus é só aquele Deus bonzinho, que aceita nós como estamos. Ele aceita, quando a gente chega até Ele, Ele aceita como a gente está. Mas a gente tem que mudar. Se você anda pecando, você não tem que pecar mais. Se você anda falando mal dos outros, você não tem que falar mais. Se você entra na igreja, está tudo bem, aqui é tudo bem. Mas quando sai da porta da igreja para fora, a nossa vida é totalmente contrário ao que está escrito. Saiba de uma coisa, irmãos. O Senhor, Ele te vê. Não pensa que o que nós fazemos às escuras, a escondido, esconde dos olhos de Deus, que não esconde dos olhos de Deus, porque Ele te conhece. Agora a pergunta é, você conhece Deus? Eu conheço Deus? Se no meio dela estivesse esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça salvaria apenas sua própria vida. Apenas sua própria vida. Se tivesse esses 3 homens, e o texto relata ele por 3 vezes, nem seus filhos, salvaria apenas eles. Agora vamos parar e pensar um pouco. Quem foi Noé? Todo mundo conhece a história de Noé. Um homem que a gente poderia dizer assim, que as pessoas poderiam dizer assim, esse rapaz é louco. Como vai construir um barco, uma arca, em um lugar que nunca houve chuva? Como pode um homem desse nível? Mas se a gente parar e olhar lá para a história de Noé, até os compartimentos da arca, foi o próprio Deus que falou com ele. Então isso mostra que a intimidade deste homem com Deus era muito próximo. Se ele estivesse no meio de um povo, ou no meio de uma nação, cuja Deus vai pesar a mão, ele se salvaria. O Mike se salvaria? Você se salvaria? Hoje, se o Senhor fosse escrever, Ele colocaria o meu nome e o seu entre esses 3 salvos?
se ele mesmo fosse pesar a mão em uma nação ou em um povo? Será que os nossos atos seria aprovado por Deus? Ou nem sequer a nossa própria família se salvaria? Nem os nossos filhos se salvariam. Sabe por quê? É porque muitas vezes a gente pensa que a gente faz barganha com Deus. Muitas vezes a gente acha que vem para a igreja e age do jeito que a gente quer e acha que Deus está tudo certo, que Deus ele não está vendo nada. Ele está vendo, irmãos. Ele está vendo. Ele está vendo tudo. Então, a gente vai olhar aqui para a vida de Noé e ver um homem que passou há cerca de quase 120 anos fazendo algo que era improvável, algo que todo mundo não concordava, que todo mundo que estava ao redor dele não aceitava. Ele pregava e pregava que ia vir um grande dilúvio, mas ninguém dava crédito. E essa geração está assim. Homens de Deus usam a própria palavra de Deus, fala coisas que irá acontecer, mas o povo está, isso aí é só mais um. É só mais um. Mas ele está descrito aqui, porque ele foi a diferença no meio de um povo corrupto, que o próprio Deus falou bem assim: eu me arrependo de ter feito, e deu cabo. Então quem dá cabo é aquele que tem poder sobre a vida. Quem dá cabo é aquele que é soberano, mas a gente acha que Deus, ele é bonzinho, e no final das contas, ele vai passar a mão na minha cabeça e na sua, que anda pecando, que anda agindo do jeito que a gente quer, andando de vento em popa. Saiba de uma coisa, ele não vai. Então, que possamos ter cuidado com quem andamos, o que falamos, os meios que nós estamos e as coisas que fazemos, porque muitas vezes o Senhor vai pesar a mão e a gente vai estar, infelizmente, não vai ser muito bom, porque muitas vezes a gente acha que porque Deus é longânimo, as coisas não chegam até nós. Ele chega, irmão. Ele chega. Então ele falou aqui, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvaria apenas sua própria vida, diz o Senhor Deus. Só eles salvaria apenas a sua vida. É muito sério, irmãos. Esses 3 aqui estão simbolizando o que? A igreja, o povo de Deus. Aí ele fala aqui sobre Daniel, né? Quem foi Daniel? Daniel, um que foi levado cativo pela Babilônia, ainda jovem. Ele era jovem, viveu o que viveu, mas no meio de uma geração idólatra, meio de um povo todo idólatra, ele, por si e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não quis se contaminar com os manjares do rei. Isso foi um dos começos, isso foi só o começo de Daniel, só para mostrar quem que é ele, um jovem, só que fez a diferença. Ele fez a diferença. E Daniel não fez diferença apenas com Nabucodonosor. Depois Nabucodonosor veio Nabonido, veio Beltesazar, depois veio Dário. Só que o interessante é que Noé, ele tinha uma comunhão próxima de Deus, tanto que ele sabia o que Deus tinha pedido até os compartimentos da arca. Daniel, no meio de um povo que não falava desse Deus, mas ele orava 3 vezes, ele tinha comunhão com Deus 3 vezes, de janela aberta, olhando para Jerusalém, e nem diante de um decreto, ele se curvou, diante de sua morte,
ele preferiu servir a Deus do que simplesmente fazer por um pouco período de tempo a vontade de um rei que queria ser Deus. E nós hoje? Muitas vezes nós se contaminamos com tão pouco. Muitas vezes nós se contaminamos só por ser ingrato. Só por ser ingrato a gente se contamina. A gente esquece de tudo que Deus já fez na nossa vida. Só porque está passando por alguns problemas. A gente esquece do que Deus já fez. E a gente quer ser Daniel. Por isso que aqui, ó, o Senhor fala assim, ó, Noé, Daniel e Jó. Daniel não foi qualquer um, irmão. Não foi qualquer um. E na Bíblia é interessante que Deus fala Abraão, Isaac e Jacó. E aqui eu fiquei pensando, como pode? O próprio Deus fala bem assim, ó, Noé, Daniel e Jó. Será que lá na frente vai falar Mike? Será que vai falar? Será que o meu testemunho, o Senhor está se alegrando? Será que o teu testemunho, o Senhor se alegra? Como você vive? O que você faz quando você sai daqui? O que você faz que apenas você está vendo? Ou que você acha que é só você que está vendo? E aqui ele fala assim, ó, Noé, Daniel e Jó. E se a gente for para Jó, aí agora é tapa na cara. Se a gente for para a história de Jó, aí a gente fala assim, ó, faz uma autoanálise, porque eu estou fazendo para mim mesmo. Você já viveu a metade do que o Jó viveu? Ele não teve tempo de nada. Olha a vida desse homem. E ele era um homem íntegro. E é interessante que os próprios amigos falavam assim para ele, mas você está em pecado. Nem sempre problema na vida de alguém é pecado, irmãos. E é interessante que é os próprios amigos que acham que a pessoa está pecando. Sabe por quê? Primeiro, porque não conhece quem está passando pela prova. E segundo, porque não conhece Deus. Porque foi permissão de Deus. Jó disse assim, eu aceito todos os benefícios que Deus nos dá. Que Deus me dá. Eu não posso aceitar os malefícios? Não, mas hoje nós queremos só sombra boa e água fresca. E a gente está vivendo em um meio corrupto, em um mundo que é propício para o mal, onde a gente fala de Deus, mas nós não acreditamos nesse Deus que falamos. O cristão, ele fala de milagres, mas é menos quem acredita em milagres. O cristão, ele fala que Deus faz, mas é quem menos dá crédito. Porque falar é fácil, difícil é viver. Difícil é viver. Difícil é viver. E se a gente passasse 10% do que esse homem passou, muitas vezes a gente quer fazer um plano e não dá certo, a gente se descabela. A gente acha que Deus não está conosco. As coisas estão acontecendo, está tudo errado. Você tem que analisar. Você está errado? É consequência do seu erro? Se arrepende e volte. Não, eu estou tudo certo. Então Deus tem propósito. Deus, ele tem propósito nisso aí. Confie em Deus. Mas saiba de uma coisa. Se eu fizer passar pela terra bestas férias, e ela assolar e que fique assolada, e ninguém passa por ela, por causa das férias, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem os seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. O Senhor está dizendo assim, ó, tem pessoas que ouve, mas não dá crédito. Se tivesse esses 3, com todo o testemunho, com toda a pregação, não converteria ninguém. Então, quando nós não queremos dar o nosso coração
Quando não queremos deixar Deus trabalhar na nossa vida, não tem ninguém que venha aqui, que pregue. Se você não dá espaço para o Espírito Santo, saiba de uma coisa, você vai entrar e sair do mesmo jeito. Não vai ter mudança. Não vai ter mudança. Porque só tem mudança quando a gente se coloca como esses três aqui. Homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Homem que serve a Deus com integridade. Homem que erra, mas reconhece o seu erro. Mas muitas vezes a gente não quer passar por problema nenhum pelo nome do Senhor. A gente quer andar, só andar e dizer assim, eu sou cristão. Só o nome de cristão. Mas anda fazendo um monte de coisas erradas. Atitudes erradas. Falando coisas que não deve. Pegando coisa que não pode pegar. Vendo coisa que não deve ver. Se contaminando com os manjares do rei. Se contaminando com esse mundo. Sentando na roda de escarnecedores e participando de piadinhas indevidas que não deve se participar. E aí eu chego no final de tudo, a gente vem aqui, louva a Deus e acha que Ele não está vendo. Não se engane, irmãos, de Deus não se zomba. E você pode ler esse texto, e o texto fala que se Deus enviar, isso aqui seria consequência do erro do povo, mas quem estava enviando era o próprio Deus. Quem estava pesando a mão sobre um povo era o próprio Deus. Porque o Senhor disse aqui, não tem mais o que fazer. Já não tem mais o que fazer. A palavra foi ministrada, as oportunidades foi dada. Agora eu vou entrar no negócio. Que possamos ter plena consciência que Deus nos conhece. Mas se eu e você não conhece Deus, passa a conhecer. Passa a conhecer hoje. Porque na vida de Noé, ele salvou a sua família. Na vida de Daniel, ele fez milagre. Ele guardou. Então você sabe que Deus, Ele salva, Ele cura. Na vida de Jó, Ele foi o consolo e restituiu em dobro. Então você sabe que Deus, Ele salva, Ele cura, Ele restaura e Ele abençoa. Mas para isso você tem que conhecê-lo. Se você conhecer Deus, saiba no certo que você será entre esses três que vai estar no meio dos salvos. Porque a pastora ontem estava ensinando aqui, estava falando sobre o povo lá da Nigéria, que hoje em dia o cristianismo no Brasil está muito raso. Se visse uma perseguição do nível próximo aqui, não sei se o cristão brasileiro suportaria. Não sei se suportaria. Só pensa nesses três homens. Você suportaria o que Daniel suportou? É simples, é só pensar. Só suporta quem é próximo de Deus. Estevão, a pastora falou de Estevão, o apedrejamento de Estevão. Ele conseguiu perdoar no último, ali na sua morte, ele estava perdoando sem que as pessoas pedissem perdão. Por quê? Porque ele estava cheio de Deus. Cheio de Deus. E você pode ver, Jó, até sua própria mulher, amaldiçoa esse Deus e morra. Ele perdeu tudo, menos a sua fé. E muitas vezes a gente está vindo para a igreja, mas não conhecemos esse Deus que falamos que conhecemos. Porque quando tem um problema na rua,
que alguém te chama, é fácil você falar assim, eu vou orar. Você só fala que vai orar, mas você ora? Você fala que aquela situação você crê que irá mudar, mas quando acontece contigo, você crê? Isso é que faz a diferença na vida de um cristão.